No capítulo desta quinta-feira, 25 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Gumersindo queria que Rosana tivesse vindo com eles, mas ela resolveu mudar de ideia em cima da hora. Maria do Socorro passa a mão na cabeça da filha, falando que ela ficou cuidando do filho e do marido dela. Gumersindo fica com medo que tenha mais mortes por causa da peste bubônica. Mariana pede para Gumersindo não ser pessimista. Leonora pensa que Bartolo não vai gostar nada de ter deixado a filha deles em São Paulo. Maria do Socorro pede para Leonora não pensar o pior, porque a Rosana vai cuidar bem da filha dela. Leonora deixa claro que ela não está tranquila por ter deixado a filha em São Paulo. Maria do Socorro já começa a passar mal e se sente arrependida por ter aceitado viajar de trem. Gumersindo pergunta para a esposa se ela não está se sentindo bem. Maria do Socorro, para não preocupar o marido, mente dizendo que está se sentindo bem. E Rosana está preocupadíssima com a mãe dela, que está viajando de trem prestes a parir. Janete acha que Maria do Socorro só queria uma desculpa para não ter o filho na maternidade de São Paulo. Rosana conta que a mãe dela morre de vergonha de tirar a roupa na frente de médico. Janete pede para Rosana não se preocupar, porque a mãe dela vai ter o filho na cama dela, como ela queria. Gumersindo nota que Maria do Socorro não está bem. Leonora percebe também e fica olhando para Maria do Socorro preocupada. Maria do Socorro está fazendo de tudo para se controlar. Antenor conta para Naná que o comentário é que essa peste chegou de um navio que veio de Portugal. Lá estava morrendo muita gente disso. Naná pede para o marido para eles irem embora de lá. Antenor conta que eles não podem ir sem o passaporte sanitário. Naná fica preocupadíssima. E Antenor conta que em São Paulo o prefeito está pagando para o povo matarem os ratos. Naná fica horrorizada com isso. Eles precisam dar um jeito de ir embora da cidade com as crianças. Antenor promete para sua amada tentar de tudo para eles conseguirem sair de lá. Marco Antônio conta para a mãe e Rosana que veio um médico do Rio de Janeiro que vai para Santos junto com 2 médicos de lá. Janete fica assustada ao perceber que as coisas estão ficando sérias. Marco Antônio afirma que sim, estão ficando bem sérias. Rosana dá a ideia deles irem para a fazenda de Gumersindo porque ela não quer ficar lá com o filho dela. Janete comenta que Luísa contou para ela que homens entraram no quintal dela e colocaram venenos para rato e examinaram todo o quintal. Estão fazendo isso em toda a cidade, mamãe. Rosana fica morrendo de medo e torna a repetir que ela quer ir embora de lá com o filho dela. Janete confessa que também está bem assustada. Rosana chama eles para irem todos juntos para a fazenda de Gumersindo. Maria do Socorro reclama do caminho que eles estão fazendo até a fazenda, porque o coxo está balançando demais. Gumersindo, preocupado com a esposa e o filho dele, pergunta o que ela está sentindo. Maria do Socorro começa a sentir dores mais fortes do parto. Leonora sabe que Maria do Socorro está passando mal. Mariana resolve tomar a atitude de perguntar para Maria do Socorro o que ela está sentindo. Maria do Socorro confessa que ela está com muita dor. Gumersindo pede para a esposa ficar calma, porque eles já estão chegando na fazenda. Maria do Socorro manda Gumersindo ordenar que pare o coche. Leonora olha para Gumersindo preocupada, e Maria do Socorro é obrigada a gritar para Gumersindo entender que o filho dele quer nascer. Leonora fala para Gumersindo mandar parar o coche. Mariana repete a mesma coisa para Gumersindo. Gumersindo grita mandando o homem parar o coche. Maria do Socorro grita de dor. Ela é tirada do coche por Leonora e Mariana. O cocheiro fica impressionado com tudo que está vendo. E Gumersindo pede a Deus para ajudar a esposa a ter o filho deles. Maria do Socorro fica com medo de ter o filho lá, porque não tem água lá por perto. Gumersindo escuta um grito bem alto de Maria do Socorro, e só falta ter um infarto. Mariana e Leonora estão se virando para ajudar Maria do Socorro a ter o filho dela. Leonora manda Gumersindo trazer água para elas, enquanto ela vai pegar a mala de Maria do Socorro. A vigilância sanitária entrega na pensão de Dolores venenos para rato. Dolores fala para Juliana e Hortência que aquilo é para matar a peste. As duas ficam assustadas ao ver aquela cena. Marco Antônio conta para o pai que a peste bubônica já está em São Paulo. Ele leu no jornal que teve um caso lá em São Paulo. Já,
e pergunta para o pai se eles devem esperar a peste pegar neles. Francesco não sabe o que fazer com essa situação. Maria do Socorro começa a gritar bem alto de dor. Gumercindo chega com a água onde Maria do Socorro está tendo filho. Maria do Socorro fica cheia de frescura porque o marido está lá e começa a gritar mandando ele sair de perto. Leonor é obrigada a sentar em cima da barriga de Maria do Socorro para ver se ajuda ela a ter o filho mais rápido. Gumercindo fica se sentindo tão culpado por ter engravidado Maria do Socorro nessa idade e fala que jamais vai se perdoar se acontecer algo com ela. Maria do Socorro faz uma última força e nasce o filho dela com Gumercindo. Gumercindo escuta o choro do bebê e fica emocionado. O cocheiro dá parabéns para Gumercindo por ter nascido o filho dele. Gumercindo agradece aos parabéns do cocheiro. Ele chega perto de Maria do Socorro preocupado, querendo saber se ela está bem. Maria do Socorro manda a Mariana mostrar para Gumercindo. Mariana diz para Gumercindo que lá está o filho dele. Gumercindo fica emocionado quando Mariana fala que é macho o filho dele. Maria do Socorro sorri para o marido. E Leonora reforça para Gumercindo que é macho o filho dele. Gumercindo só acredita quando ele vê mesmo que o bebê é homem. Maria do Socorro sorri feliz da vida por ter dado o filho homem que o marido queria. E Gumercindo pensa que finalmente teve seu filho homem. Ele chora feito um bebê com o filho nos braços. Maria do Socorro chora também emocionada. E Gumercindo fica sem saber o que dizer para Maria do Socorro. Você não precisa me dizer nada, só me leva para casa, meu marido. Angélica está pagando os italianos e nem está sabendo o que está acontecendo. Gumercindo chega na casa dele na fazenda com Maria do Socorro no colo. Mariana pede para Gumercindo deixar elas lá para cuidarem melhor de Maria do Socorro e do filho dele. Gumercindo sorri para a esposa. Maria do Socorro fala que ela vai tomar um banho. Gumercindo diz que vai encontrar a Angélica para contar para ela as novidades. Maria do Socorro respira aliviada por estar em casa. Um dos italianos avisa a Angélica que a mãe dela chegou nos braços de Gumercindo e que eles chegaram com um bebê nos braços de Leonora. Angélica fica assustada ao saber disso e sai correndo em direção à sua casa para saber o que aconteceu. Gumercindo fica pensando no medo que Maria do Socorro estava, e ela foi justamente ter o filho deles no meio do mato. Leonora e Mariana dão um banho no bebê enquanto Maria do Socorro está morta de cansada na cama. Angélica abre um sorriso enorme quando vê o bebê nos braços de Leonora e Mariana. Ela fica emocionada ao ver o seu irmãozinho. Angélica está mais tranquila, sabendo que a mãe está bem, e dá um beijo nela. Gumercindo enterra hoje Naná de vez da memória dele, agora que ele já tem o tão sonhado filho homem. Dolores está preocupada porque todos os hóspedes dela foram embora por causa da peste. Amadeu conta que todo mundo está matando rato. Mateu brinca com a situação falando que pelo preço que o governo está pagando por cabeça, até ele quer matar o maledito do rato. Juliana fala que ela quer ir embora da cidade. Mateu fica olhando para a cara de Juliana depois do que ela falou. Hortência também fica olhando para ela. Gumercindo cumprimenta Padre Olavo, deixando claro que ele chegou numa boa hora, porque ele está diante do homem mais feliz do mundo. Ele conta para o padre que a mulher dele finalmente deu filho macho para ele. Padre Olavo fica surpreso ao saber que Maria do Socorro teve filho homem. Eles tomam um vinho comemorando o filho homem de Gumercindo. Angélica fala para a mãe, que está pensativa na cama, que ela está orgulhosa pelo irmão dela e que o pai chora de alegria. Maria do Socorro pergunta para a filha se Gumercindo está feliz. Angélica confirma que sim, como ele nunca esteve na vida, mas ela ainda está preocupada com ela. Mariana tenta acalmar a Angélica falando que a mãe dela está bem. Angélica pega em Maria do Socorro e pergunta para Mariana por que ela está com febre. Mariana fala que é normal a mulher ter um pouco de febre depois do parto, mas Angélica não acredita muito nela, desconfiando do que ela disse. Maria do Socorro tenta fazer Angélica não ficar preocupada, dizendo que ela não precisa se preocupar com ela. Mas Angélica fica olhando séria para as atitudes da mãe. Marco Antônio, preocupado, procura por Juliana. Juliana conta que ela também está muito preocupada. Marco Antônio é claro o objetivo ao afirmar para Juliana que ele quer tirar ela e a filha dele de lá. Juliana fica sem entender o que ele está dizendo. Marco Antônio somente quer proteger ela e a filha deles. Com muita dor no coração, Juliana diz não para Marco Antônio. Marco Antônio fica indignado com Juliana. Ela diz que vai ficar lá com a filha dela e pede por favor para ele ir embora, porque o Mateus está para chegar.
Marco Antônio lembra a Juliana que quem é o marido dela no papel é ele, e a menina que está no quarto dela é a filha dele. Mas eu tenho outro homem na minha vida, Marco Antônio, por favor, vá embora. Marco Antônio concorda com Juliana, pedindo para ela cuidar bem da filha deles, e que Deus abençoe elas duas. Juliana é agradecida pelo que Marco Antônio faz por ela e a filha. Marco Antônio, coitado, vai embora mais uma vez com as orelhinhas baixas. Juliana fica admirada por Marco Antônio não ter cogitado em levar a filha deles embora com ele. Rosana está incomodada com a demora de Marco Antônio. Janete defende o filho falando que ele deve saber o que está fazendo. Rosana, que está morrendo de medo da peste, deixa claro para Janete que ela não quer ficar mais lá com o filho dela. Janete deixa claro para Rosana que ela não gostou nada dos pais dela terem deixado a filha da Leonora lá. Rosana defende Leonora, falando que ela fez o parto dela e da irmã dela, lembrando que a mãe dela tem muita confiança nela. Janete, como tem maldade no coração, deixa claro para Rosana que ela não quer se responsabilizar por criança nenhuma. Marco Antônio aparece falando para Rosana que eles não vão para São Paulo. Rosana fecha a cara perguntando como eles não vão, se ela quer ir para a fazenda com o filho dela. Marco Antônio fala na cara de Rosana que é para ela ir sozinha então. Janete fica preocupada e pergunta para o filho o que eles vão fazer se a peste chegar lá. Marco Antônio joga uma indireta para a mãe, falando para ela não se preocupar porque erva ruim o diabo não mata. Rosana olha para ele com raiva e Marco Antônio, olhando para Rosana, termina completando: que nem a peste mata. Mariana conta para Leonora que Maria do Socorro continua com febre. Leonora fica preocupadíssima. O Mercindo serve mais vinho para o padre, porque eles estão conversando sobre o filho dele e ele está muito feliz. O Mercindo, coitado, não está sabendo de nada que está acontecendo. Ele entra no quarto todo feliz falando que o padre quer ver o filho dele. Angélica olha triste para o pai. Gumercindo percebe naquele momento que há algo de grave acontecendo com Maria do Socorro. Mariana conta para Gumercindo que a febre de Maria do Socorro não está passando. Gumercindo se senta ao lado da esposa na cama, angustiado pelo que está acontecendo com ela. Angélica chora ao ver a mãe naquele estado. Maria do Socorro está largada na cama sem forças e com febre. Inês conta para Francesco e Anacleto que ela escutou na padaria que a peste já chegou lá e que tem muita gente morrendo nas ruas. Francesco pergunta quem foi que falou essa bobagem, porque isso não é verdade. Inês rebate o que Francesco está dizendo, porque é o que estão falando. Anacleto manda Francesco não mentir com essa história de que ele sabe de tudo. Francesco brinca com a situação, falando para Anacleto que ele está sabendo que os sicilianos que estão morrendo da peste. Anacleto arregala os olhos preocupado. Paola aparece na sala e pergunta para Francesco por que ele chegou e não foi falar com ela. Francesco chama a atenção de Paola por ela estar de pé. Paola se justifica falando que ela não aguenta mais ficar deitada na cama. Inês lembra a filha que ela ainda está de resguardo. Ela não pode ficar se levantando. Paola quer saber do assunto da peste que eles estavam falando. Francesco faz de tudo para não preocupar Paola e fala que não tem nada. Paola deixa claro que ela está preocupada sim. E Francesco trata ela com todo carinho, mandando ela não se preocupar e levando ela para o quarto de volta. Ele coloca Paola em seu colo para dar carinho para ela. Anacleto pergunta para Inês se ela escutou o maledito do Francesco falar que a peste só está matando os sicilianos. Quem dera que isso fosse verdade. Anacleto fica pasmo com o que a esposa disse. Depois ele fala que ele ainda vai deixar a filha dele viúva. Angélica está chorando muito por causa da mãe que está doente depois do parto. O Mercindo faz carinho na esposa, querendo que ela melhore logo. Augusto visita Marco Antônio e tenta acalmar ele e a família, falando que o governo está fazendo de tudo para tentar acalmar a peste. Rosana conta para Augusto que Marco Antônio não acha necessário eles saírem correndo de lá para irem para a fazenda. Augusto concorda com Marco Antônio, falando que eles não devem se deixar levar pelo pânico dos outros. Janete pergunta para Augusto se ele acha que as coisas não são graves como estão parecendo, porque quando ela leu o jornal ontem ela ficou apavorada. Rosana fala sobre o que estava escrito nos jornais. Era a morte de uma menina. Augusto conta que em Santos morreram mais 6. Mesmo assim, não é para eles entrarem em pânico. Marco Antônio questiona Augusto se o governo reconhece que eles estão diante da peste. Augusto, como todo político, defende o governo, falando que eles estão tomando todas as precauções cabíveis,
para que ela não se espalhe. Augusto continua defendendo o governo, falando que só de ontem para hoje já foram mortos mais de 5.000 ratos, custando cada um deles R$ 300 para os cofres públicos. Marco Antônio fala na cara de Augusto que ele já está falando realmente como um deputado. Rosana insiste em querer ir para a fazenda de Gumersindo. Angélica, chorando, dá a entender para o pai que ele é culpado por Maria do Socorro estar assim desse jeito. Era para ela ter tido o filho na maternidade. Gumersindo deixa claro que Maria do Socorro não quis ir para a maternidade. Angélica fala com raiva que a mãe dela não vai morrer. Gumersindo tenta acalmar a filha, afirmando que Maria do Socorro não vai morrer. Maria do Socorro acorda e fala para Gumersindo que ela está deixando ele. Gumersindo pede para ela não falar assim. Maria do Socorro pensa que está morrendo e chama Gumersindo de amor da vida dela. Gumersindo afirma que ela não vai embora e deixa ele e Angélica lá que precisam dela. Ela deixa claro para o marido que ela está indo embora feliz porque ela colocou nos braços dele o filho que ele sempre quis. Gumersindo não quer o filho homem se ele não tiver lá perto. Maria do Socorro pede para ele não falar assim. Gumersindo deixa claro que ele não tem outra maneira de dizer que ama ela. Maria do Socorro fala que agora ela pode ir e desmaia, deixando Gumersindo e Angélica pensando que ela tinha morrido. Angélica chora muito pensando que a mãe morreu. Gumersindo amanhece sentado vendo a filha dormir ao lado de Maria do Socorro. Maria do Socorro começa a se mexer pela manhã, deixando Gumersindo e Angélica atentos a ela. Ele pergunta como ela está. Ela fala que está voltando a ficar melhor. Angélica comemora com Gumersindo pela febre de Maria do Socorro ter passado. Eu não disse, eu tô voltando a ficar bem. Gumersindo diz que Deus ouviu as preces deles. Angélica pega o irmãozinho dela que já estava chorando com fome. Maria do Socorro fica emocionada ao pegar o filho pela primeira vez no colo. Angélica chega na cozinha dando a boa notícia de que Maria do Socorro melhorou. E ela está com fome. Leonora fica feliz pela amiga ter melhorado. Gumersindo fica babando pelo filho. Janete reclama sobre o choro da filha de Leonora a noite toda que não deixou ela dormir. Rosana não gosta do comentário de Janete e fala que ela estava sentindo falta da mãe, por isso chorou. Janete deixa claro que a italiana tem que voltar logo para buscar a filha dela. Josué aparece contando que Leonora e Mariana já voltaram da fazenda. Rosana fica feliz com a notícia. Josué fala para Rosana que as duas estão esperando por ela na casa dos pais dela. Rosana, toda contente, fala que vai lá agora. Janete, como é inconveniente e não esconde que está insatisfeita, manda Rosana levar as duas crianças com ela. Leonora conta para Rosana que Maria do Socorro teve um menino. Rosana fica emocionada e feliz pela mãe e pergunta para as duas como foi o parto da mãe dela. Ariana conta que Maria do Socorro teve o filho no meio da estrada. Rosana pede para elas se explicarem melhor, porque ela não entendeu direito. Leonora fala que Maria do Socorro teve o filho no meio do mato. Augusto volta para a fazenda de Gumersindo e descobre que Gumersindo é pai de um menino. Gumersindo conta que Angélica não se afastou nem um minuto da mãe. Ela está cuidando dela e do irmão dela. Augusto acha que Rosana já deve estar sabendo disso. Gumersindo diz que sim, porque Mariana e Leonora já devem ter chegado lá em São Paulo. Ele fala para Augusto que o filho dele nasceu no meio do mato. Augusto acha graça do que o sogro diz. Angélica conta para a mãe como Gumersindo está orgulhoso do filho macho dele. Maria do Socorro acha bonitinho o jeito de Gumersindo com o filho dele. Angélica deixa claro para a mãe que ela está muito orgulhosa dela. Maria do Socorro fica tímida com o que a filha disse. Gumersindo e Augusto entram no quarto de Maria do Socorro. Ela fica com vergonha porque está dando de mamar para o filho. Augusto pede desculpas para a sogra, falando que ela queria conhecer o cunhado dele, macho. Angélica manda o marido esperar lá fora, quando o irmão dela parar de mamar para ele poder vê-lo. Gumersindo conta todo orgulhoso para Maria do Socorro quanto Augusto ficou de boca aberta quando soube do filho macho dele. Maria do Socorro pensa que o marido inventou histórias para Augusto, mas Gumersindo diz que ele apenas narrou os fatos. Inês conta para Francesco que ela está preocupada com a filha que está querendo ir para a fábrica hoje. Francesco fala que já sabe disso. E Inês lembra que a filha está de resguardo. Ela olha para o lado falando que Paola é teimosa, igual sabe Deus quem. Francesco termina de completar a frase, falando que Paola é teimosa feito o pai dela. Anacleto reclama que já estão implicando com ele. Inês defende Francesco dizendo que ele só falou a verdade.
Anacleto sai da cozinha soltando fogo pela boca. Inês pergunta para Francesco o que eles podem fazer para que Paola fique em casa. Francesco não põe oposição nenhuma para Paola ir na fábrica. É só ela tomar certos cuidados. Afinal de contas, ele não tem tempo para ver como está a fábrica. E depois ele não entende nada de macarrão. Inês fica pasma ao saber que Francesco vai deixar Paola sair sozinha. Paola confessa para Francesco que ela já não aguentava mais ficar em casa. Francesco manda ela não fazer arte porque ela está de resguardo. Paola dá a desculpa que só está indo ver como andam as coisas na fábrica deles. Depois ela volta porque ela vai ter que dar de mamar para a Aurora deles. Francesco sorri ao lembrar da filha dele com Paola. Ele dá um beijo no rosto de sua amada.